Olá, alunos! Nessa aula vamos falar sobre o perfil Vine. A Vine, que é a flor da uva. Esse perfil é muito marcado pelo espírito de liderança. É a pessoa que nasceu para liderar, é um líder nato, né? A pessoa sabe como dar uma ordem, sabe como organizar e orientar uma equipe. Então, geralmente, quem faz parte desse perfil tem cargos de liderança, né, ou consegue galgar posições, né, dentro do espaço de trabalho de forma que, de alguma forma, lidere, né, tem algum tipo de liderança, pode ser até mesmo um professor que lidera crianças, né, costumam ter uma aparência agradável, uma voz marcante, um olhar penetrante, né? São várias faces que fazem com que a pessoa naturalmente consiga se impor diante de outras pessoas. Por conta dessa postura, muitas vezes pode passar a imagem de ser uma pessoa autoritária, né? Uma pessoa que se coloca acima de outras pessoas, uma pessoa orgulhosa, né? Que não se abaixa, como se ela estivesse realmente um degrau acima das outras pessoas. Isso não existe, né? Aos olhos do divino, nós somos todos do mesmo tamanho, porque todos somos, né, seres aprendendo nesse mundo, mas dentro do mundo material tem essa postura. Quando este perfil está em desequilíbrio, uma característica muito marcante é o olhar apagado, o olhar sem brilho e a frieza. Então, a pessoa ela vai mergulhando, digamos assim, nesses aspectos e acaba se tornando uma pessoa até cruel com ela mesma, né? E com isso ela vai, assim como se estivesse anestesiando as suas percepções para poder então manter essa postura de liderança, né? Então a pessoa ela vai perdendo o contato com a sua sensibilidade, com a sua percepção, como foi falado anteriormente, né, os nossos sentidos, né, tato, olfato, paladar, visão, audição, eles vão sendo anestesiados. Então a pessoa pode ter um problema sério de audição, pode ter um problema sério de visão, porque ela vai fechando os seus canais realmente de percepção para poder manter essa postura de firmeza. Tem uma voz marcante, como eu falei, percepção reduzida, tem tendência a vários distúrbios do corpo físico, justamente porque ela está suprimindo o que está sentindo, né? Então, quando nós não podemos colocar para fora aquilo que nós estamos sentindo, isso vai criando ali bloqueios na nossa camada energética, né? Então, como esse perfil ele tende a esfriar, né, a isolar os seus sentimentos, então podem desenvolver doenças como alergias, diabetes, problemas relacionados ao coração, como hipertensão, né, até um próprio derrame, um ataque cardíaco, problemas digestivos também, bastante característico dessa região, porque aqui a pessoa está perdendo contato com o seu eu, né? E o seu eu está relacionado com o chakra do plexo solar, que rege ali o sistema digestivo. Então, podem aparecer todos esses problemas e também deformações no osso, né? Problemas musculares. Então, é bastante, assim, importante, né? Ficar atento a esses sinais. Insensibilidade, como eu falei, né? A pessoa vai perdendo a sensibilidade para poder manter essa postura. Podem se tornar cruéis. E aqui podem se tornar cruéis tanto em relação a si mesmo como em relação às outras pessoas, né? A ironia, por exemplo, é um traço bastante marcante do Vine em desequilíbrio, né? Que a ironia é uma forma de você expressar a sua dor de forma que pareça suave, pareça engraçada, mas na verdade o sentimento de fundo ali é a raiva. Então são pessoas assim que se torturam, se machucam, não se respeitam, né? Não respeitam as suas necessidades e podem vir a também fazer isso com as outras pessoas, né? A não respeitar e magoar outras pessoas por conta dessa frieza, né, que ela desenvolveu. Ela desenvolveu uma armadura mesmo em torno dela para se proteger dos próprios sentimentos e até mesmo, né, das situações que tem que lidar como um líder. E isso faz com que, de alguma forma, isso precise vir à tona, né? Existe um termo, né, que se utiliza muito em psicologia, que é a sombra,
né? Quando nós reprimimos algo que nós consideramos que não é adequado por algum motivo, isso está fazendo parte do nosso subconsciente, mas de uma forma que não é positiva. E quanto mais nós reprimimos, mais essa energia reprimida tende a querer sair de alguma forma. Então ela começa a sair, a vazar, né, que é um termo que se utiliza nesse sentido, dessa forma. A pessoa começa a falar aquilo que não queria falar, ou a falar de uma forma que parece sutil, mas magoa. Então a pessoa precisa elaborar o que sente, né? Reprimir não é a melhor solução. A diferença entre o Vine e o Vervan, que nós vimos anteriormente, é que o Vervan, ele costuma debater sobre as suas ideias. Ele quer convencer o outro de que sua ideia é melhor, porque ele acredita que a sua ideia é melhor. Então ele quer conversar para fazer com que o outro aceite a sua ideia. O Vine não. O Vine, ele não tem conversa, é o que ele determina e ponto final. Podem ter vícios, então é uma outra característica desse perfil, né, que é uma forma de fugir, digamos assim, um pouco dessa supressão da sensibilidade, e também é uma forma de autodestruição, porque é um perfil que tem essa tendência a se autodestruir inconscientemente, lógico, né? Então vejam que ele é um perfil muito bom, né, assim, com muitas características interessantes, né, de liderança, de comando. Isso é importante, né, para que se mantenha uma boa dinâmica entre os grupos, mas no desequilíbrio acabam surgindo esses problemas, né, especialmente relacionados, né, com o desenvolvimento da insensibilidade. Então o floral, ele ajuda a amaciar os sentimentos, então amacia os sentimentos, a pessoa começa a se permitir sentir, começa a se permitir manifestar aquilo que está sentindo, né? Ele traz de volta, assim, essa condição amorosa que está reprimida, e também ajuda a desenvolver a tolerância e a flexibilidade. Então ajuda a pessoa a respeitar o outro, né, a não ser tão impositiva. Ele desenvolve a habilidade de impor, porém sem ser arrogante, né? Continua sendo líder, mas não de uma forma arrogante, de uma forma respeitosa somente, né? Para se obter respeito não há necessidade de arrogância, mas a linha entre um e outro é muito tênue. Então esse floral, ele ajuda a equilibrar isso, certo? Eu volto então com a próxima aula. Até mais!